E nós já estamos de volta ao vivo com o nosso programa Manhã da Piedade. E agora vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa saúde, viu? Que é o café da manhã. Você sabia que é a refeição mais importante do nosso dia? Gente, isso porque durante a noite nós ficamos em jejum, né? E o nosso corpo precisa de energia para conseguir, então, desempenhar todas as atividades do nosso dia. E olha só, uma pesquisa realizada durante 5 anos por uma universidade americana acompanhou 2.200 adolescentes e concluiu que aqueles que faziam a primeira refeição costumavam ter uma dieta mais saudável ao longo do dia e eram mais ativos fisicamente também. Bom, e para falar mais então sobre este tema, sobre este assunto, eu recebo aqui hoje no programa a nutricionista Evelyn Maia. Evelyn, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, Evelyn, falar de café da manhã, falar de coisas gostosas é sempre muito bom, né? Mas Sim. Às vezes as pessoas não levam tão a sério isso. Por que essa importância tão grande dessa primeira alimentação? Muitas vezes as pessoas acabam pulando o café da manhã, né? Exatamente. E é muito importante porque é nessa refeição que a pessoa vai garantir que ela está consumindo um aporte adequado de nutrientes, fibras, minerais naquela refeição. E essa refeição também que vai sustentar para que ela não pule para o almoço e às vezes acabe até compensando mesmo no almoço o que ela não consumiu na primeira refeição do dia. E aquelas pessoas que têm dificuldades, às vezes, eu vejo muita gente falar, eu tenho dificuldade de acordar e tomar café. Qual é a dica para ela não pular essa refeição? Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem, às vezes falam, eu não consigo fazer uma refeição completa, é muita coisa, um pão, um ovo, vitamina. Então é melhor, às vezes, ou você tomar apenas um iogurte com uma fruta, ou bater uma vitamina, aproveitar essa vitamina para colocar aveia ou uma chia, para aumentar o aporte de nutrientes nessa refeição e não ser uma coisa tão pesada assim, né? Que consiga se alimentar de alguma forma. Agora, e aquelas pessoas que, por exemplo, durante o fim de semana, às vezes, ou é feriado, acordam mais tarde, já acordam, na verdade, quase no horário de almoço. Nesse caso, o que fazer? Mantém o café da manhã mesmo assim? Muitas pessoas, às vezes, acabam acordando tarde e prejudica a refeição do dia inteiro, né? Eu falo muito com os pacientes para tentar manter a rotina do final de semana, durante a semana e no final de semana, né? Então, por exemplo, se acordou um pouquinho mais tarde, então tenta comer pelo menos uma fruta, porque muitas vezes as pessoas saem mais tarde e não tem esses alimentos disponíveis no dia. Então, pela manhã, aproveite ou toma um leite ou como uma fruta, com uma aveia, para aproveitar aqueles nutrientes naquela primeira refeição e não ficar muito satisfeito para a hora do almoço. Mas não ficar sem comer nada, então, né? Não pular essa refeição, que ela é de extrema importância. Agora, é muito cultural, é muito dos gostos das pessoas, eu sei disso, né? Os ingredientes ali do café da manhã. Mas o que seria ideal nós termos todos os dias na mesa do nosso café da manhã? Seria muito importante as pessoas se atentarem primeiro em relação ao consumo de carboidrato, né? Dá preferência para os carboidratos complexos, como, por exemplo, o pão integral, uma torrada integral. Seria interessante também sempre ter alguma fruta ali, não repetir a mesma fruta todos os dias, para que ao longo da semana a pessoa tenha aquele aporte de nutrientes necessário, né? Que todas as frutas fornecem. Seria interessante também o consumo de alimentos fontes de proteína e fibra, que garantem uma maior saciedade e vai evitar que a pessoa fica beliscando ao longo do dia. Sim. Então, como alimento fonte de proteína seria o ovo, o leite, iogurte, e fonte de fibra seria a aveia, a chia, a linhaça, para a pessoa ter essa saciedade mais prolongada e evitar que fique beliscando. Tentar equilibrar, então, também, né? Sim, tudo equilibrado e o mais variado possível também, para ter esse aporte de nutriente todos os dias nessa primeira refeição. Agora, o ideal é que a pessoa acorde, deixe um tempo ali, 10 minutos, 20 minutos, depois tome café ou não? Não tem uma regra específica? Não tem uma regra, assim, porque tem pessoas que falam que acordam e não conseguem comer. Exatamente. Tem pessoas que já acordam e falam, nossa, meu estômago tá até doendo de fome. Então, assim, vai muito da fisiologia de cada um mesmo. Então, de acordo com sua fome, você vai preparar sua refeição, mas o importante é que não pule essa refeição no dia. E tem uma ordem que é mais indicada da ingestão desses alimentos durante o café da manhã? Primeiro a fruta, segundo o iogurte? Não tem uma regra específica. Tem, assim, o que é ideal para essa refeição. Agora, a ordem, a pessoa pode ir de acordo com a preferência. Tem gente que às vezes prefere comer algo mais doce primeiro, como uma fruta, ou então algo mais salgado, às vezes um pão com ovo mexido. Então, vai muito da preferência da pessoa, mas é importante que tenha todos esses alimentos.
alimentos. Tenha todos os alimentos e que a pessoa não deixe de comer, né? Exatamente. Porque tem a primeira refeição ali, já fez esse balanceamento, já tem esse equilíbrio, é mais fácil no decorrer do dia, se a correria não deixar a pessoa talvez ingerir mais uma fruta, suco, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo ficar levando fruta para o trabalho, não dá para fazer um suco. E o importante do suco também, né, já que nós citamos, é não coar esse suco, porque muitas pessoas coam e a fibra fica toda na peneira. Então, se fizer um suco, tente não coar e não adicionar açúcar também. Então, por exemplo, às vezes bater uma laranja ou com abacaxi, que a laranja é mais docinha. Mais docinha, né? Já combinar as frutas, porque o açúcar da própria fruta já deixa aquele suco bom para o consumo. Aí coloca açúcar, mata, né? Sim, todo aí trabalho acaba aumentando o valor calórico da refeição e não é indicado. Então, seria a fruta mesmo, in natura. Às vezes, adicionar uma folha de couve, um hortelã também. O que você puder aproveitar para aumentar o teor de nutrientes nesse suco, nessa vitamina, é melhor. E para aquelas pessoas que realizam atividade física logo pela manhã, muita gente tem esse hábito, né? Acorda, come alguma coisa e corre para a academia ou vai correr em uma praça, fazer caminhada. Aí o café da manhã, ele tem que ser reforçado? Sim, muitas pessoas preferem fazer de manhã do que à noite essa atividade física, né? E é interessante a pessoa consumir alimentos fontes de carboidrato, que é o alimento que vai garantir energia para fazer esse exercício. Então, ou consumir um pão integral com requeijão, ou então consumir uma banana com uma aveia em cima, sempre esses alimentos fontes de carboidrato para garantir essa energia. E depois do exercício, fazer uma refeição às vezes com iogurte, um alimento mais fonte de proteína também. E quanto tempo antes? Porque tem pessoas também que já comem, já saem tomando iogurte e vão caminhar, né? Eu ouço muitas reclamarem, não, tem uma sensação não muito boa aqui, né? Estou com queimação. Tem uma relação essa questão desse tempo de alimentar antes da atividade física? Muitas pessoas às vezes comem, e é o que você falou, fica com esse mal-estar ou fica sentindo um refluxo, mesmo uma queimação. Seria interessante a pessoa fazer essa refeição pelo menos 30 minutos antes de fazer atividade física, para que dê tempo para o corpo, né, digerir esse alimento, entender o que está acontecendo e depois fazer atividade física. Porque senão você acaba estimulando o estômago e pode acabar tendo um refluxo, uma queimação e não é interessante. E aí vai gerar um mal-estar e não vai conseguir nem fazer atividade física direito, né? Exatamente. Evelyn, você trouxe alguns alimentos, vou pedir para você vir até aqui a nossa bancada. Tem alguns aqui exemplos, né? Isso aqui é um exemplo de um café da manhã? Podemos falar assim? Aqui tem uns ingredientes que eu considero assim, essenciais para um café da manhã. Aí nós podemos ir fazendo combinações também, não precisa comer todos os dias a mesma coisa. Sim, para não enjoar também, né? Não fica aquela coisa repetitiva. Por exemplo, aqui eu trouxe um pão, esse é igual o pão de sal, né? Mas esse é um pão que ele é integral, então tem um aporte maior de fibras, vai garantir uma saciedade mais prolongada, né? Além do pão, eu trouxe o ovo também, às vezes pode fazer um ovo mexido ou um ovo cozido, que é esse alimento fonte de proteína. Outro alimento também é o iogurte, que ele pode... O integral, né? Iogurte integral, exatamente. É importante não consumir aqueles iogurtes adoçados, artificialmente, que tem muito aditivo químico, muito açúcar, né? Então, às vezes, você pode combinar, por exemplo, o iogurte com uma fruta e colocar ou a aveia ou a chia também, que são alimentos fontes de proteína. Fonte de fibra. Fonte de fibra. Porque com o iogurte na cabeça. E aí você pode misturar ou no iogurte ou então na vitamina também. Tanto a aveia quanto a chia ou mesmo na fruta. Às vezes as pessoas estão com mais pressa, pica uma banana e coloca a aveia. E sempre intercalar. Hoje você trouxe a maçã, né? Sim. Mas banana. Tem Sempre alguma outra alternar. fruta que também é muito indicada no café da manhã por ser prática? A maçã, tem a banana, tem a pera, tem as frutas congeladas. Eu sempre falo com os meus pacientes. Outra opção, né? Sim, fica muito mais fácil para bater numa vitamina ou pôr no iogurte. Sempre deixa congelado uma banana. Tem frutas vermelhas congeladas no supermercado também, que fica muito mais prático. Você não precisa picar e higienizar na hora. Mas aí entra outra questão que eu já ouvi bastante, que elas perdem os nutrientes quando são congeladas. Então isso é um mito, né? Então, elas perdem um pouco o nutriente quando consumido in natura, mas é melhor do que a pessoa que fala que não tem tempo e não ingere de forma nenhuma. Com certeza. Então, assim, seria uma estratégia para minimizar essas faltas desse alimento nessa refeição. Então, seria melhor in natura, mas se não der tempo, congela, que já está tudo pronto. Com essa correria do dia a dia, as pessoas reclamam o tempo todo que não tem tempo para nada, né? É uma opção. E para quem tem alguma restrição, por exemplo, a lactose, né, alguma dieta específica, qual é a dica para ter um café da manhã equilibrado?
Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, seria interessante ela evitar, né, o iogurte, o leite. Então, e como que ela faria com esse alimento fonte de proteína? Ela poderia introduzir, por exemplo, um ovo mexido no café da manhã e substituindo esses alimentos para que não fique com deficiência de nenhum nutriente no café da manhã. E para as crianças, né, que estão deixando a mamadeira ali, muitas mamães nos assistindo nessa manhã também, como que as mães podem ir criando esse hábito, né, de incentivar as crianças, incentivá-las ali todos os dias a tomar um café da manhã? As crianças ainda estão num processo muito seletivo, né? Assim, elas estão entendendo quais são os alimentos, os gostos. Então, assim, seria interessante sempre, todo dia, ofertar uma fruta diferente. Por exemplo, hoje a criança não comeu a banana, amanhã dá a maçã, a pera, para ela ir tendo essa experiência com esses alimentos e já introduzindo esses alimentos fontes de nutrientes na refeição delas. Muitas vezes as crianças não gostam muito de aveia, de chia, né? Mas a gente pode colocar um iogurte com uma fruta, às vezes colocar um mel no iogurte para ajudar. Pra ficar mais docinho, pra né? dar não precisa ser completamente sem nada. Melhor adicionar o mel do que comprar um iogurte já adoçado, que vem uma quantidade muito grande de açúcar. E para os idosos, tem algum ingrediente assim que eles devem ficar mais atentos e deixar sempre na geladeira e preparar um café da manhã todos os dias de preferência? Todos esses alimentos são indicados e são muito importantes para os idosos também, e principalmente o iogurte, o leite, que são alimentos fonte de cálcio, para eles terem esse aporte maior e já garantir logo na primeira refeição do dia também. É uma época que muitos ficam preocupados com a osteoporose, né? Exatamente, então esses alimentos vão ajudar também, né, nessa questão do cálcio. Tá certo. Evelyn, muito obrigada por ter vindo aqui hoje no nosso programa, viu? Gostamos muito das dicas. Olha só, e você que está nos acompanhando nesta manhã, você ainda pode participar do nosso programa. Nosso número aparece para você enviar sugestões de assuntos, esclarecer dúvidas, né? O 996428473. Bom, e agora nós vamos dar um rápido intervalo e no próximo bloco o nosso assunto é economia durante o carnaval. Não saia daí.